Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Gentil. O tema de hoje, casamento. A análise do Instituto do Casamento e os seus impactos no registro. Vamos tentar ter um olhar extrajudicial do Instituto do Casamento. Casamento que é instituto jurídico, formal e solene, por meio do qual, atendidas as solenidades legais, habilitação, celebração, registro, duas pessoas manifestam perante a autoridade competente sua vontade no sentido de estabelecer este vínculo conjugal. O casamento é um ato formal, é um ato solene, em que o Estado reconhece o interesse de duas pessoas, do mesmo sexo ou não, de realizarem o casamento, de viverem em união nestes termos. A natureza jurídica do casamento, ela é explicada pela teoria institucionalista, contratualista e a teoria mista. Teoria essa que encontra boa adesão doutrinária. Casamento é uma instituição quanto ao conteúdo, mas é um contrato especial quanto à formação. Teoria mista, uma teoria muito aceita, vale a nossa indicação nas anotações, para fins de reflexão e assim por diante. Falando de casamento e falando um pouquinho sobre essa ideia de pressupostos, nós temos que verificar obrigatoriamente a ideia da existência e da validade. Existência como pressupostos para o casamento, consentimento, celebração. E a validade? Para a validade, devemos verificar a sanidade, a puberdade, e inclusive com um asterisco, uma observação no tocante à potência. Impotência coeunde pode gerar a anulabilidade na forma do 1557, inciso 3 do Código Civil. É importante dispor, dentro do Instituto Casamento, que o registro do casamento e a prova da situação conjugal exige a apresentação do registro, do certidão de casamento. O registro de casamento tem como objetivo assentar o ato para que se presuma a publicidade, erga omnes, assim como serve para prová-lo e para atestar o estado civil de casados, ok? O casamento, pessoal, em reforço a essa informação, portanto, ele é provado pela certidão de registro. E na falta ou perda, por qualquer outra espécie probatória. Quanto a registro, vale dizer que o registro, a certidão de registro, ela prova o casamento. Mas é possível, e fazer essa anotação importante, vale dizer em relação ao registro que a respectiva averbação no assento, elas podem provar o divórcio, a nulidade e a anulação do casamento. Emolumentos e gratuidade, gentil. Precisamos anotar o seguinte: celebração é gratuita. 226, parágrafo 1º da Constituição Federal, artigo 15, 12 do Código Civil. Habilitação, registro e primeira certidão. Só há gratuidade para os declarados pobres e cabe ao RCPN, ao registrador civil, qualificar essa situação, para que então a gratuidade incida na habilitação, registro e primeira certidão. Capacidade, impedimento, causas suspensivas ao casamento. Pessoal, em relação a esse tema, é importante a gente dizer o seguinte: incapacidade é geral, como ensina a doutrina civilista. Incapacidade é geral, impedindo que a pessoa se case com qualquer pessoa. O impedimento, por sua vez, ele atinge determinadas pessoas em situações específicas. E as causas suspensivas, ainda que se admita a realização do matrimônio, há a imposição do regime da separação para que não ocorra confusão patrimonial. Bem, acho importante a gente destacar essa informaçãozinha para vocês no caderno. As causas impeditivas do matrimônio, elas estão previstas no artigo 1521. Devem ser verificadas no procedimento de habilitação, ok? E vale apontar que qualquer pessoa capaz pode suscitar as hipóteses de impedimento. Após o casamento, cabe inclusive a ação de nulidade de matrimônio, uma ação imprescritível.
E vale dizer que as hipóteses impeditivas de casamento impossibilitam a existência da união estável, salvo pessoas separadas de fato. Fechado esse bloco, vamos falar um pouquinho sobre as causas suspensivas do matrimônio, localizadas no 1523. Causas impeditivas, 1521, causas suspensivas, 1523, que tem como consequência a imposição do regime da separação de bens. Ok? Tranquilo até aí? Espero que sim, espero que sim. Ponto também importante que a gente deve ressaltar dentro dessa nossa análise e compreensão do casamento é a capacidade. Capacidade. 16 anos, exigindo-se autorização de ambos os pais. Pode ser retirado até o momento da celebração essa autorização, tá, pessoal? E aí nós podemos falar em suprimento judicial e, portanto, a provocação do Estado para chancelar e autorizar a realização de tal matrimônio. Tema interessante, verifica-se na análise do Estatuto do Deficiente. A deficiência não acarreta em incapacidade civil da pessoa natural para casar, bem como para constituir união estável. E aí a compreensão que fica e o regime de bens? Comunhão parcial. Se houver plena compreensão, podem, por pacto antinupcial, estabelecer, inclusive, outro regime de bens. Ok? Acho também um assunto interessante para a gente. E aí, vou ao nosso último ponto de hoje. Falar um pouquinho sobre a habilitação para o casamento. Procedimento administrativo perante o registro civil das pessoas naturais, em que há verificação de legalidade e validade do casamento, regularidade da escolha do nome, regularidade do regime de bens. Pela habilitação, os nubentes obtêm a legitimação para o casamento. E de maneira esquematizada, o procedimento de habilitação é composto das seguintes circunstâncias. Pedido pelos interessados. Item 57 do capítulo 17 das normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Participação do RCPN e do Ministério Público. Rol de documentos, mais 2 testemunhas. Isso está no item 54 do capítulo 17. Dados esses pontos, temos que anotar a necessidade de proclamas, afixada na serventia, pelo prazo de 15 dias. Que promoveu, portanto, a habilitação. E também no RCPN do distrito ou município do nubente que não reside na circunscrição do RCPN da habilitação. Tá bem? Há de se dizer que essa publicação pode ser em jornal eletrônico, conforme é autorizado pelas normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Decorrido esse prazo, encaminha-se ao Ministério Público para a manifestação. Finalizado esse procedimento, aí é expedida uma certidão de habilitação, que é documento hábil a comprovar a capacidade dos nubentes para contrair o matrimônio. Podendo os nubentes se casarem em qualquer registro civil das pessoas naturais do Brasil. Podendo ser previsto e cobrado pagamento das custas adicionais para a transferência do procedimento. E para fechar, vale dizer que a competência para habilitação e para o registro do RCPN é da residência, do domicílio dos nubentes. E pessoas sem residência fixa, habilitação no cartório do local onde se encontrar. Artigo 73 do nosso Código Civil. Tá certo? Com isso a gente começa aqui o nosso casamento. Informações gerais, parte 1 encerrada.